João, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. A partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Pai, nós estamos diante da Tua presença, e mais do que qualquer um de nós, o Senhor sabe perfeitamente o que precisamos ouvir. Por isso, fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, diga o que devemos fazer e faremos para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está chegando em Jerusalém. Comumente, quem chega para um ambiente de festa, como estava ocorrendo na cidade, vai procurar alguns lugares específicos, especialmente onde há aglomerações nas quais as pessoas estão buscando mecanismos da celebração da festa. Jesus procura um caminho um pouco diferente. Ele sai para um lado de Jerusalém, onde havia uma porta chamada Porta das Ovelhas, por onde os animais que eram sacrificados no templo em Jerusalém entravam. É um lugar comercial. Naquele lugar comercial existia também um ambiente que parecia um tipo de clube, porque havia uma piscina. Pode chegar, irmãos. Obrigado. Existia uma piscina que o texto traduz aqui como tanque, e dá o nome ainda desse tanque de Betesda, que é um lugar comum onde, em outro tempo, as pessoas tomavam banho. É uma piscina social. Ela é bastante grande. Ela tem uma amplitude que dá uma quantidade considerada de pessoas. Só que nos tempos de Jesus, essa piscina não era uma piscina onde as pessoas costumavam socialmente tomar banho. Ali havia uma, entre aspas, lenda, de que em certo tempo um anjo se movimentava, e quando ele se movimentava, o enfermo que entrasse nas águas era imediatamente curado.
Nos tempos de Jesus, esta história era amplamente divulgada. De modo que, no relato de João, quando Jesus chega a esse tanque, a essa piscina chamada Betesda, há uma multidão de pessoas enfermas. Quando o texto diz multidão, diz realmente uma quantidade considerável de pessoas, com as mais diversas enfermidades ou dificuldades. Pessoas que têm tipos de deficiências e que acreditam que em um determinado momento, que não havia agendamento prévio, um anjo, ao movimentar as águas, causaria uma cura que resolveria de uma vez por todas o seu problema. Então há uma grande aglomeração de pessoas enfermas ali. Isso significa que as pessoas comuns do povo, da sociedade, não tinham interesse de andar por aquele caminho ou de estar próximo daquela piscina. Porque é um lugar de enfermo, é um lugar de doentes e de adoecimentos. Apenas pessoas enfermas, e a maioria delas sem acompanhamento, estavam naquele lugar. Então há pessoas ali que há muito tempo estão sem tomar banho. Há pessoas ali que mal estavam sendo alimentadas quando membros da família se lembravam de levar alguma coisa para elas. Não é um lugar onde alguém que está passeando por Jerusalém se interesse de ir, porque não há nenhum tipo de atrativo naquele lugar. E Jesus, como comumente fazia, ele trilha exatamente o caminho contrário ao que é comum do senso popular. Ele vai exatamente para o lugar onde as pessoas não gostariam de estar. Porque ali, naquele lugar, ele havia escolhido alguém para transformar a sua vida. Ele chega. É uma multidão de enfermos. São dezenas de pessoas doentes e, como eu disse antes, com as mais diversas enfermidades. E ele observa. Aquela piscina tem o nome, Betesda. E Betesda significa, em português, lugar de misericórdia. A piscina tem um nome que não coaduna, que não combina, que não tem nada a ver com a realidade do lugar. A realidade do lugar é um comportamento hipócrita em relação ao nome do lugar. Porque o que não se tem naquele ambiente é misericórdia. Porque misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro. Ao contrário disso, cada um está procurando resolver o seu próprio problema. Cada um está focando na sua própria miséria, na sua própria situação constrangedora. O lugar cujo nome é misericórdia é um lugar de disputa. É um lugar de briga para ver quem chega primeiro, para ver quem atalha o outro, para ver quem consegue puxar o outro para trás e ultrapassá-lo. E a minha pergunta para você é: isso se parece com a sociedade que nós estamos vivendo? O mundo no qual nós estamos vivendo é um mundo de disputas constantes, onde as pessoas querem estar sempre buscando os primeiros lugares. E não importa por cima de que ou de quem, às vezes a gente passa. O que a gente quer é chegar no lugar onde o nosso problema seja resolvido. É um mundo sem misericórdia, porque não há misericórdia na casa da misericórdia. E Jesus olha para aquele lugar e vê no meio daquela multidão uma pessoa, por quem, de forma especial, naquele dia, ele se interessa. E ele vai passando por um, passando por outro, desviando-se de um e de outro, e chega no homem que está deitado numa cama.
e ali ele está enfermo. Provavelmente Jesus já sabia da história. João diz que havia 38 anos de enfermidade. 38 anos deitado numa maca. 38 anos em total dependência do outro. 38 anos de impotência. 38 anos de incapacidade de caminhar por si só. 38 anos sem condições de tomar as próprias decisões. 38 anos paralisado na vida. E Jesus lhe faz uma pergunta: você quer ficar são? E você já sabe a resposta que ele deu. Mas a minha pergunta para você é, diante da resposta que ele dá, quando diz, não há ninguém que quando as águas são agitadas me levem até lá. Eu estou aqui, mas em mim não há esperança de ser curado, porque entre os demais, entre eu e os concorrentes, eu serei sempre o último a chegar nas águas. E a pergunta é, por que alguém que não tem nenhuma expectativa de ser curado, de melhorar de vida, de ter a sua condição mudada, transformada, continua ali? Por que ele está ali há tanto tempo? Se ele tem consciência de que ele não vai ser curado. O que acontece com esse homem é o que acontece com muitas pessoas que estão vivendo situações de paralisia, que estão vivendo em condições há muito tempo, sabendo que para si, ou tendo uma consciência, ou quem sabe até inconscientemente considerando que a sua vida não vai ser mudada, e mesmo assim, essa pessoa continua naquele lugar. Por que ele não sai dali? Talvez porque alguém em sua condição pense que em sua casa ele era um estorvo. Ele está num lugar onde ele sentia um pouco de segurança, onde ele se sentia um pouco menos desimportante. Porque dentro da sua casa, entre os normais, talvez ele sentia que estava dando trabalho para alguém. Talvez ele se sentia incomodado de estar tendo que pedir ajuda o tempo inteiro. Então, quando ele vai para o ambiente onde há doentes e adoecedores, ele se encontra num lugar meio que familiar para ele. E ele fica ali. Aquele lugar se torna o único assunto que ele conhece há 38 anos, o lugar da doença e do adoecimento. Aquela é a única notícia que ele ouve e a única coisa da qual ele consegue falar, porque esse é o seu ambiente psicológico, esse é o seu ambiente social. E o maior problema, às vezes, na vida do doente, não é nem a dor que está no corpo, mas é a dor que é provocada na alma com o passar do tempo. Quanto mais tempo de dependência, quanto mais tempo de doença, quanto mais tempo de paralisia, mais doença também na sua alma. Então ele prefere estar ali, no lugar onde ele, entre aspas, se sente uma pessoa com os seus pares. Pessoas que adoeceram cronicamente na alma, nem sempre quer sair do ambiente no qual ele se sente igual. Mas por que Jesus chega e faz essa pergunta a ele? Uma pergunta que parece óbvia. Uma pergunta que parece às vezes irônica. Você quer ficar são? A resposta deveria, pelo menos teoricamente, ser simples. Se você pergunta ao doente, você quer ficar são? Qual deveria ser a resposta dele? Sim, claro que eu quero. Mas não é tão simples assim. Porque são 38 anos de adoecimento na alma.
São 38 anos de experiências com a doença. São 38 anos de uma vida que não conhece o outro lado. 38 anos de enfermidade que está incomodando tão profundamente a alma daquele sujeito que ele não consegue dar a essa pergunta uma resposta simples, até porque a pergunta parece ser simples e parece que a resposta deveria ser óbvia e simples, mas não é. Primeiro porque nem todos os que estão enfermos querem verdadeiramente ser curados. Há pessoas que adoeceram cronicamente e que viciaram na sua doença, porque a doença vicia. Muitas mulheres vivendo submetidas a um sistema de violência nos lares há muitos anos, e você pergunta, você quer sair daí? Quero. E por que você não sai? Porque eu não consigo. Porque há um impedimento, então a resposta nem sempre é tão simples assim. O pecado vicia. Há pessoas viciadas, adoecidas cronicamente nos pecados e que não conseguem dar uma resposta de sim para Jesus, porque estão enfiadas nesse ambiente até a alma. Muitas situações de adoecimento acabam provocando vícios e condicionamentos na nossa alma. E quando Deus pergunta para a gente, você quer sair daí? Não é que Ele está buscando uma resposta simples. A princípio, e antes de tudo, Ele está buscando de nós uma reflexão a respeito daquela situação, das possibilidades e das impossibilidades. Se lembra da visão do profeta Ezequiel, capítulo 37 do livro? Quando Deus o leva a um vale de ossos secos, um grande exército que estava morto. E qual é a pergunta de Deus? Ezequiel, esses ossos podem reviver? A gente que está vivendo num mundo em que a gente acha que tem resposta para tudo, que a nossa teologia, que a nossa filosofia, que as nossas ciências exatas e humanas conseguem responder todas as coisas, porque nós somos muito bons em ciências. Aí a gente usa um monte de argumentos. Eu acredito que sim, por causa disso, ou por causa daquilo, por causa dos elementos. Ou não, eu não acredito, nunca isso, jamais, porque na história da humanidade a gente arruma um monte de respostas prontas para todas as perguntas que possam ser as mais difíceis possíveis, porque a gente acha que consegue responder tudo a qualquer momento. Mas qual é a resposta de Ezequiel? Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. Por que ele diz, tu sabes? Porque ele está dizendo, olha, eu poderia dar uma resposta, eu poderia dizer que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Eu poderia dizer assim, naturalmente, como pessoa humana, não, Senhor, não é possível. Mas eu sei que o Senhor pode. Então, se o Senhor está me perguntando algo que eu não tenha condições de responder prontamente, eu prefiro que o Senhor mesmo dê a resposta para isso. Olha, queridos, há situações na vida da gente que não tem resposta pronta. A gente fica tentando argumentar, a gente fica tentando compreender situações, a gente fica tentando analisar vales de ossos secos para ver quais são as porcentagens das probabilidades desse vale ressuscitar ou não, quando na verdade nós não temos resposta nenhuma. Todas as respostas certas estão na boca de Deus, então deixa Deus falar, deixa Deus responder, deixa Deus dizer o que é ou o que não é. Eu não sei, Senhor, o que dizer, porque o Senhor sabe. E o que eu não quero, na verdade, é tentar convencer o Senhor de alguma coisa, porque não há em mim qualquer tipo de resposta, de palavra, de argumento, de discurso que seja capaz de demover o Senhor de uma decisão que o Senhor já tomou na vida, porque o Senhor sabe de todas as coisas antes mesmo de elas serem concebidas no coração do homem. Jesus diz, entra no teu quarto e ora.
Ora com sinceridade, ora sem dar espetáculo, ora sem mostrar para todo mundo que está orando, ora com simplicidade, porque não é a beleza do teu discurso que vai convencer o Pai, porque o Pai sabe, o Pai sabe, o Pai sabe o que você precisa antes de você abrir a boca. Então quem é você para tentar convencer a Deus? Apenas abra o teu coração, seja sincero, seja verdadeiro. Se alguma coisa está te incomodando, diga para Deus com sinceridade, com humildade, dizendo: eu não estou conseguindo entender, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai me fazer entender. Me explica por que isso está acontecendo com a minha vida. Porque Deus sabe qual é a resposta. Aquele moço não soube responder ou tentou argumentar com Jesus a sua aceitação àquela condição miserável, quando ele dizia, dando a Jesus a resposta da pergunta: você quer ficar só? O problema é que todas as vezes que as águas se movimentam, chega alguém primeiro do que eu. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me levante, eu não tenho ninguém. E aí Jesus também não tenta convencê-lo de nada, não tenta dar uma explicação psicológica, política, social do que aconteceu com ele. Jesus não dá aula de psicologia nem de sociologia. Jesus apenas diz: levanta, toma o teu leito e anda. Por que Jesus não dá aula a respeito de matérias das ciências humanas? É porque elas não são importantes? Não, elas são ótimas. É porque milagre não precisa de explicação, irmãos. Milagre não precisa de explicação, porque milagre é inexplicável. Eu falo diante de Deus e pelo Espírito de Deus esta noite. Algumas pessoas aqui vão experimentar na vida de vocês, em pouco tempo, coisas que nenhuma matéria humana vai conseguir explicar. Porque o milagre de Deus na tua vida, o milagre de Deus na tua vida, o milagre de Deus na tua vida vai acontecer e ninguém vai entender nada. Apenas aceite, obedeça a voz do Senhor, levante-se, tome a sua cama e ande. Olha que coisa linda está nos detalhes do texto de João. Ele diz: imediatamente o enfermo se viu curado. Irmãos, o que ele vê quando metaforicamente ele olha no espelho há 38 anos? Paralisia, doença, impotência, fragilidade, necessidade, incapacidade. 38 anos olhando no espelho e vendo isso. Quando Jesus deu a ele a ordem, quando Jesus deu a ele a palavra, João diz: agora ele se viu curado. Ele se viu curado. A gente precisa também se ver de um jeito que a nossa condição humana não nos deixa ver. A gente olha no espelho e só vê fragilidade. A gente muitas vezes se olha no espelho e vê falta de condição para qualquer coisa na vida. Para ser uma mãe. Como vocês, mãe, nesse dia devem estar refletindo. Quando tem o primeiro filho, você pensa: como é que eu vou ser mãe? Você se olha no espelho e muitas vezes, quando as situações extrapolaram as suas condições humanas, os seus limites, aí você fica desesperada, sem saber o que fazer na vida. Mas há uma força na vida materna, que é uma coisa que ninguém consegue explicar. A força de uma mulher na maternidade é uma coisa de um milagre divino, porque mesmo diante de toda a impotência, de incapacidade, meu irmão, uma mulher gatinha,
no sentido de bichinho pequeno, se transforma em um felino gigante, em uma leoa, para defender ou para resolver coisas que estão relacionadas aos seus filhos. Ou qualquer um de nós na vida, de vez em quando, a gente se vê em situações nas quais há apenas impotência. Eu falei em outro domingo e no sábado pela manhã no evangelismo, lá com o Ademir na feira, eu estava falando exatamente sobre a forma como Davi se enxerga diante de Golias. Como é que os seus irmãos o enxergam? Como um menino atrevido, que nem deveria estar ali no campo de batalha. Como é que Saul o enxerga? Como um moço de boa aparência, sem nenhum pedigree de guerra, sem nenhuma capacidade militar, sem nenhum tipo de treinamento. Como é que o gigante o enxerga? Como um Zé Ninguém, como uma pessoa que não tem nenhuma capacidade ou condição de enfrentá-lo naquela batalha. Ele não tem força, não tem tamanho, não tem uma aparência, ele não tem armas de guerra, mas ele tem algo que nenhum outro guerreiro em Israel tinha. Seus olhos não estão olhando para Golias de baixo para cima. Os seus olhos estão olhando para Golias de cima para baixo, porque ele não está olhando com seus próprios olhos, ele está olhando com os olhos de Deus. Quando a gente se olha no espelho diante da fragilidade, muitas vezes a gente precisa se olhar com os olhos de Deus. Por isso ele disse ao gigante, em resposta a toda afronta, hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos. Ele entra no campo de batalha, não em tom melancólico, tom menor, tom de perdedor, tom de música fúnebre, tom de quem já aceitou a derrota, não. Ele entra em tom alto, ele entra em frenesi, ele entra sabendo que a vitória já está garantida, porque quem vai pelejar esta batalha é o Senhor dos exércitos. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Não entre nesta luta com um olhar de perdedor, porque você não é um perdedor. Entre nesta luta com o olhar de quem já venceu. Porque foi o Senhor, e é o Senhor, quem nos garante essa vitória. Então ele se viu curado, ele se viu de um jeito que ele nunca tinha visto antes, então ele tomou a sua cama. E ele tomou a sua cama e fez o que? Ele saiu dali. Por que ele não continuou ali? Porque aquele lugar já não era mais um ambiente familiar. Aquele lugar já não era mais o seu único assunto. Aquele lugar já não era mais o seu repouso. O lugar da doença não era mais o lugar onde aquele moço repousaria. Por isso ele tomou a sua cama e saiu dali. Ouça a palavra de Deus esta noite. Nunca mais você vai repousar na terra do adoecimento. Nunca mais você vai se deitar ou se sentar no lugar que te provoca dores e angústias e doenças. Toma a tua cama e anda. E ele foi seguir o seu caminho, foi caminhar a sua vida, foi olhar do lado de fora, foi ver pessoas diferentes, foi aproveitar a festa, era a celebração dos judeus. Há 38 anos ele estava dentro de um lugar de doença, e naquele dia, ele foi aproveitar a festa. Do lado de fora, os outros celebravam enquanto ele se angustiava. Naquele dia, ele saiu do lugar da angústia e foi para o lugar da celebração. Ele foi para a vida, ele foi para o sol, ele foi para a luta, foi caminhar com as próprias pernas. Ele saiu da independência. Nunca mais alguém iria dar a ele moletas, nunca mais ele ia precisar da ajuda de alguém para caminhar, nunca mais alguém decidiria por ele qualquer coisa na vida. Agora ele tinha condições de tomar as próprias decisões, de caminhar o próprio caminho. Quando Jesus chega em nossa vida, é isso que acontece. Se Jesus chegou em sua vida,
Se Jesus entrou em tua casa, pode ter certeza que chegou o Espírito da cura, o Espírito da graça de Deus, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito da bênção, porque é isso que Jesus traz para o meio de nós. Você pode ficar de pé, por favor?